Fala galera, estamos de volta aí para mais um bloco dessa nossa aulinha. Vamos continuar com o nosso assunto e agora fazer uma outra questãozinha de regra de 3. Não sei se ela vai ser simples ou composta, vamos ver. Vamos lá para a tela então, vamos juntos? Vamos lá para a tela? Para montar 800 caixas com produtos em uma empresa elástica. De novo, para montar 800 caixas com produtos, uma empresa utiliza 15 funcionários que trabalham 6 horas por dia. Esse trabalho é realizado em 32 dias. Para atender um pedido de 2.000 caixas com produtos iguais às anteriores, a empresa recrutou mais 5 funcionários de mesma produtividade, além dos 15 funcionários já alocados para a função. O número de horas de trabalho por dia foi aumentado para 8 horas. Nessas condições, o número de dias necessários para a montagem dessas 2.000 caixas é igual a um aluno bem treinado, caso se depare com uma questão como essa na prova, de cara vai identificar que trata-se de uma questão de regra de 3 composta. Por quê? Porque ele já está vendo que a questão traz mais de 2 grandezas para ele comparar. Vê só, para montar 800 caixas com produtos, uma empresa utiliza 15 funcionários, opa, já falou de número de caixas, número de funcionários, não é? Que trabalham 6 horas por dia. Opa, horas por dia. Beleza? Tranquilidade? Bom, continuando. Esse trabalho é realizado em 32 dias. Danou-se, Sanches. 4 grandezas até agora. Sim, qual é o problema disso? Aí ele diz, para atender agora um pedido de 2.000 caixas com produtos iguais às anteriores, a empresa recrutou mais 5 funcionários de mesma produtividade, além dos 15 funcionários já alocados para a função. O número de horas de trabalho por dia foi aumentado para 8. Nessas condições, o número de dias necessários para a montagem dessas 2.000 caixas é igual a... Vamos lá. Veja só. Eu tenho 4 grandezas que a questão traz, né, para que eu possa trabalhar e compará-las para encontrar o número de dias necessários para a montagem dessas 2.000 caixas. Vamos colocá-las na ordem, tá? Ele primeiro falou em amarelo de número de caixas, vou botar aqui, número de caixas. Depois, ele falou de número de funcionários, não é? Quantidade de funcionários. Número de funcionários. Depois ele fala de quantidade de horas por dia. Horas por dia trabalhados. Opa. E depois ele fala quantidade de dias. Então, vê só. Para montar 800 caixas com produtos, uma empresa utiliza 15 funcionários que trabalham 6 horas por dia. 6 horas por dia. Esse trabalho é realizado em 32 dias. 32 dias. Ok? Aí vê só. Agora, para atender um pedido de 2.000 caixas, para atender agora um pedido de 2.000 caixas com produtos iguais às anteriores, a empresa recrutou mais 5 funcionários de mesma produtividade, além dos 15 que já alocados para a função. Então, se eu já tinha 15 e ela recrutou mais 5, eu vou ter quantos, gente? 20 funcionários, não é isso?
O número de horas de trabalho por dia foi aumentado para 8. Então, de 6 foi aumentado agora para 8. 8 horas por dia. Ele quer saber, nessas condições, o número de dias necessários, o número de dias necessários para a produção dessas 2.000 caixas aqui. Dessas 2.000 caixas. Beleza? Bom, gente, regra de 3 composta, vou precisar comparar, não é? 4 grandezas, não é isso? Mas o procedimento é o mesmo, não vai mudar. Como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos tratar todos esses valores aqui como frações, não é? Todos esses como frações, sem tirar nem pôr. Eu fiz alguma coisa de diferente do que a gente combinou, do que a gente vem fazendo até agora? Não. Qual é o próximo passo? Marcar aquela grandeza que possui a variável, que é chamada grandeza fundamental, que é a quantidade de dias. Quantidade de dias é a minha grandeza fundamental. Aí o que é que eu vou fazer? Bora lá. Eu trago a grandeza fundamental para cá, que é a quantidade de dias, do jeito que ela está. 32 sobre x igual a... Sobram quantas frações? A fração dá número de caixas, número de funcionários e horas por dia. Sobram 3 frações. 1, 2, 3. Então, igual a, eu coloco 3 frações aqui e já coloco o sinal de vezes. Não é assim, gente, que a gente combinou? Tranquilo? Bom, resta saber agora se essa fração, por exemplo, do número de caixas vem para cá do jeito que ela está ou invertida, do número de funcionários, se ela vem para cá do jeito que ela está ou invertida, e a quantidade de horas por dia do jeito que ela vem para cá, do jeito que ela está ou invertida. Ok? De boa na lagoa, gente? Tranquilidade. Bom, como é que a gente vai saber se essas frações irão para esses pontos que eu acabei de marcar, invertida, do jeito que estão? Quando eu comparar cada grandeza com a minha grandeza fundamental. Não é isso? Bom, por exemplo, eu vou comparar minha grandeza fundamental, eu vou marcá-la aqui de amarelo, só para você lembrar. E ela é chamada de fundamental porque ela é fundamental. Afinal de contas, eu quero encontrar a resposta do meu problema, está nela. Por isso que ela é chamada de grandeza fundamental. Tá? Então, eu vou comparar a quantidade de caixas com a quantidade de dias. Então, as outras grandezas, elas permanecem constantes, tá? Aí eu pergunto, se eu aumentar o número de caixas, que eu vou precisar para produzir, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Mais dias. Quanto mais caixas, mais dias eu vou precisar. Então, essas grandezas são diretamente proporcional, porque quando uma aumenta, a outra aumenta. Então, eu vou colocar essa fração aqui do jeito que ela está. Joia? Agora, eu vou comparar número de funcionários com quantidade de dias. Tá? Se eu aumentar o número de funcionários para produzir aquelas caixas presentes, trabalhando a mesma quantidade de horas por dia, estou comparando o número de funcionários com a quantidade de dias, com a grandeza fundamental. Quanto mais funcionários eu tiver, mais dias ou menos dias eu levo a produzir essas caixas, gente? Menos dias. Mais funcionários, menos dias, não é isso? Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra diminui. Então, essa grandeza, essa fração do número de funcionários vem para cá, ó, invertida. E agora vou comparar horas por dia com a quantidade de dias. Vamos lá fazer isso? Vamos lá? Vamos nessa. Bom, estou comparando agora hora trabalhada por dia com quantidade de dias. Me diz uma coisa, se eu aumentar a quantidade de horas, lembre-se que eu não estou nem olhando para esses valores aqui, tá? Eu nem olho para esses valores. Eu só faço a perguntinha, quanto maior ou quanto menor, tá? Vê só, quanto mais horas por dia trabalhadas, eu vou demorar mais dias ou menos dias para produzir aquelas caixas.
Se eu aumentar o número de horas por dia trabalhadas, mais dias ou menos dias eu vou levar para produzir as caixas? Menos dias, não é? Quanto maior o número de dias, quanto maior a quantidade de horas trabalhadas por dia, menos dias eu vou levar para produzir essas caixas. Logo, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais, elas variam em sentidos contrários. Então, eu vou escrever essa fração assim, ó, invertida. Ok, gente? Tranquilidade? Aí, gente, eu posso fazer um bocado de simplificação aqui. Vamos lá para as simplificações, porque facilita nossas contas, não é? Vamos lá. Primeiro, começando aqui, esses dois zeros com esses dois zeros aqui, tá? Então, nessa primeira fração aqui, ó, nessa primeira fração, o denominador dela, quando eu simplifiquei esses dois zeros, ficou 20. Então, esse 20 com esse 20 aqui morre, ok? Aí eu posso simplificar essas duas frações aqui por 2. 8 por 2 dá 4. E 6 por 2 dá 3. Ok? Aí vê só. 4 vezes esse 8 dá 32. Então, no numerador sobrou somente 32. E aqui esse 3 vezes 15 dá 45. No denominador sobrou 45. Aí ficou assim, ó. 32 sobre x é igual a 32 sobre 45. E aí ficou fácil demais, não é? Porque 32 aqui com 32 eu corto, dá 1 em 1. Aí faço meu pelos extremos. X é igual a 45 dias. Claro que se eu quisesse, não é? Fazer essa continha aqui sem ter simplificado, eu poderia fazer 32 vezes x é 32x. 32x é igual a 32 vezes 45. Aí você não faz a conta não, passa 32 dividindo. 32 vezes 45 dividido por 32. Aí esse 32 corta com esse 32 sobre 45. Tá? Mas tem gente que não fica muito à vontade nesse tipo de conta. Aí vai fazer 32 vezes 45, faz essa conta de multiplicação e depois divide por 32. Não precisa, né? 45 é a resposta. Ok, gente? Beleza? De boa na lagoa? Então, ó, com isso a gente finaliza aí a parte de regra de 3, tá? Tanto simples e composta. E entra em outro assunto que é importantíssimo e que está presente praticamente toda a prova, não é? De concurso aí que tem a matemática, que tem a raciocínio lógico, que é a parte de porcentagem, tá? Então vamos lá, relembrar a porcentagem. Bom, por definição, o que vem a ser porcentagem? Gente, porcentagem, pasme, viu? Porcentagem é uma razão. Poxa, professor, uma razão, a gente não já estudou isso já. O que é uma razão? É uma fração. Uma razão nada mais é do que uma fração que eu escrevo A sobre B. Sim ou não? Porcentagem é uma razão. É uma fração. Acabou-se. Porcentagem é uma fração. Mas não é uma fração qualquer. É uma fração, não é? Cujo denominador é igual a 100. Por isso que é uma razão centesimal. Então, toda vez que você encontrar uma fração cujo denominador seja 100, eu estou diante de uma porcentagem. Porque porcentagem nada mais é do que uma razão centesimal, ou seja, uma fração cujo denominador é igual a 100. Então, por exemplo, o símbolo de porcentagem, você deve se lembrar, é esse, não é? Então, quando eu leio isso aqui, por exemplo, 45, e seguido desse símbolo, eu leio 45%. Eu não sei se você já parou para se perguntar, tá? Opa!
45%. Veja, 45% é 45 por 1 cento. Por cento, por 1 cento. 1 cento é... Opa, 45 por 1 cento. 1 cento é 100, gente. É 45 por 1 cento, por 100. Então, quando eu leio 60 seguido desse símbolo, isso é 60 por 1 cento, por cento, por 100, tá? E aí, eu posso escrever uma porcentagem na forma de fração, afinal de contas, uma porcentagem é uma fração cujo denominador é 100. E eu posso escrever uma porcentagem na forma percentual, desse jeito, na forma de fração ou ainda na forma decimal. Como é que seria na forma decimal? Veja só, eu não sei se você se lembra, mas dividir um número por 100 é pegar esse número, 45, eu não escrevo, mas esse número 45 é a mesma coisa, 45,0. E 45,0, se eu dividir por 100, por 1 cento, dividir por 100 é a vírgula correr 2 vezes, 2 casas para a esquerda. Então, 45%, 45 dividido por 100, a vírgula vem para cá, ó. É 0,45. Ou seja, 45 seguido desse símbolo por cento é a mesma coisa que 45 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,45. Então, você pode representar 0,45 no formato percentual. É só você escrever 0,45, não é? Na linguagem de fração, 45 por 100. Tranquilidade? E 45 por 100 é 45%. Da mesma forma que 60% é 60 por 100. E no formato decimal, 60 é a mesma coisa que 60,0. Por 100 é dividir por 100 é correr essa vírgula 2 vezes a casa decimal, aí fica 0,60. Então você tem que saber, não é? Passar da forma de fração para a forma decimal, da forma decimal para a forma de fração, não é isso? E assim vai. Então, de novo, tá aqui, 45% é 45 por 100, ou corre a vírgula 2 vezes para a esquerda, 0,45. 7% é 7 sobre 100, ou 7,0 corre a vírgula 2 vezes para a esquerda, fica 0,07. 0,2% é 0,2 sobre 100, ó. Sobre 100. Se eu quiser passar isso para a forma decimal, é só correr a vírgula 2 vezes para a esquerda, não é? Então fica 0,002. Então, por exemplo, se eu tiver... Deixa eu apagar isso aqui tudinho. Se eu tiver o seguinte número na forma percentual. Atenção, tá? Na forma decimal, 35,07, tá? 35,07. Por favor, escreva isso aí. Não vou falar sobre isso agora não, vou falar isso mais na frente, é melhor. Mais na frente. Confia em mim, é melhor. Já eu falo sobre isso para não confundir, tá? Até aqui tudo bem? Tá. Agora vamos para o cálculo percentual. Depois eu vou fazer essas transformaçõezinhas, é melhor. Sanches, e como é que eu calculo o percentual de alguma coisa? Essa parte aqui, gente, é muito interessante. Muito interessante. Preste atenção. Para você calcular determinada porcentagem de um valor, basta você multiplicar essa percentagem, ou essa porcentagem, por esse valor. Primeira coisa que você tem que perceber é que, para você calcular o percentual,
O percentual tem que ser calculado em cima de algum valor, ou seja, tem que existir uma base de incidência para você calcular um percentual. Tipo, calcule 15%, 15%. Bicho, 15%, veja, é engraçado que eu não sei se você faz isso automaticamente. Você diz 15% de quê, Sanches? De quê? Esse de, por exemplo, 90, esse 90 é chamado de base de incidência. Por que base de incidência? Porque o 15% vai ser incidido em cima de 90. Então, quanto é 15% de 90? Gente, para você calcular 15% de 90, basta multiplicar. Vê como é fácil, velho. 15%. Esse DI na matemática, esse DI aqui, representa a operação de multiplicação. Esse DI é vezes. Então, 15% de 90 é 15 vezes, 15% vezes 90. Como é que eu faço essa conta? De duas formas diferentes. 15% é 15 sobre 100, lembra disso? Vezes 90. É ou não é? E esse 90 está sobre 1, então é a multiplicação de duas frações. A gente já viu isso aqui. Eu posso simplificar esse zero com esse zero, não é? Posso, por exemplo, fazer a seguinte continha. No numerador, 9 vezes 15, que dá 135. E no denominador ficou 10 vezes 1, 10. 135 dividido por 10, dividir o número por 10 é só correr a vírgula dele, uma casa para a esquerda, então é 13,5. Então 15% de 90 é 13,5. Ou você podia fazer assim, ó. 13% não é 15 sobre... Mito, 15% não é 15 sobre 100? 15 sobre 100 é 0,15. Aí você podia simplesmente fazer 0,15, que é 15% de, vezes 90. Aí fazer essa conta normal. 0,15 vezes 90. Aí você faz do jeito que você aprendeu, que você se sente mais seguro. Multiplica 15 por 90 e depois o resultado você corre a vírgula duas vezes para a esquerda, não é? Você faz do jeito que você quiser. Se fizer essa conta, óbvio que vai dar 13,5. Tá bom, gente? Então, a coisa mais fácil do mundo é calcular o percentual de um determinado número. Lembre-se que eu sempre calculo um percentual de uma base de incidência. Base de incidência. Ok? Então, eu pego aquele percentual e multiplico vezes aquele determinado valor. Então, por exemplo, 64% de 140, lembre-se, esse dia aqui, ó, tá a corzinha vermelha, 64% de 140, 3% de 52, 28% de 435, esse dia é tudo vezes, tá? 64%, por exemplo, é 64 sobre 100, que é 0,64. 0,64 vezes 140, 89,6, tá? 3% de 52 é 0,03 vezes 52 dá 1,56. 28% de 435 é 0,28, não é? Porque 28% é 28 sobre 100, que é 0,28 vezes 435, 121,8. Joia, gente? Beleza? Bom, mas antes de passar para o próximo ponto, eu quero que você preste atenção e tenha o seguinte discernimento para certos casos que podem acontecer em prova. Imagine que eu vou trabalhar com números fáceis, obviamente, que, sei lá, uma sala de 120 alunos, eu diga que 10% são homens. São homens.
Ok? Vê só, gente. E ele fala que dentro desse 120 eu tenho homens e mulheres. Então, 10% são homens. Veja, claro que se 10% são homens, obviamente, 90% são mulheres. Então, às vezes, em muitos probleminhas, a gente vai ter que fazer isso, às vezes até mentalmente, tá? Aí vê, bom, ele pode perguntar, quantas mulheres eu tenho nessa sala? Quantas mulheres? Ora, eu posso fazer essa conta de duas formas diferentes. Calcular 10% de 120, que dá 12, porque 10% é 10 sobre 100, de 120, não é? Esse 120 está sobre 1. Aí eu corto esses dois zeros com esses dois zeros, sobra 12. E se 12 são homens, mulheres vai ser 120 menos 12. 120 menos 12 dá 108. 108 mulheres. Ok? Ou então eu poderia simplesmente, quero calcular, numa sala tem de 120 alunos entre homens e mulheres, 10% são homens. Só disse isso. Quantas mulheres? Ora, você sabe que 90% são mulheres. Ou você faz o cálculo pelos homens, ou simplesmente vai saber, ora, se 10% são mulheres, homens, 90% são mulheres. Então, 90% de 120 dá quanto? Bicho, tu vai fazer a conta normal, não é? Faz a conta. Pega, simplifica esses dois zeros, vai ficar 9 vezes 12. 9 vezes 12, obviamente, 108. Do mesmo jeito, 108 mulheres. Ok, gente? Tranquilidade. Venha cá comigo. Então, vê só. Cálculo percentual, eu não quero ninguém fazendo conta de regra, fazer uma porcentagem por regra de 3, não. O jeito mais fácil de se calcular um percentual de alguma coisa é pegar essa percentagem, esse percentual, e multiplicar por aquela base de incidência. 20% de 140. 20 sobre 100 vezes 140. Ou 0,2 vezes 140. Acabou-se, é uma multiplicação. Pronto. Não vai inventar de fazer regra de 3, porque a regra de 3 é uma conta redundante aqui para porcentagem. Você vai chegar, tá, num resultado que você já poderia calcular de uma vez só. Venha cá para a tela para eu te mostrar. Venha cá para a tela, só para você ter uma noção como é absurdo para as pessoas que resolvem porcentagem por regra de 3. Imagine que eu queira calcular 20% de 120. Tá? Quanto é 20% de 120? Como é que a gente aprendeu? Só fazer 20 sobre 100. Esse de representa multiplicação. 120. Aí como é que a gente faz? Só multiplica, normal, né? E 120 está sobre 1. Posso simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. 2 vezes 12, 24. Acabou-se. Tem gente que quer fazer assim, vê. 20% de 120. Preste atenção, que absurdo, viu? O cara faz 120 é 100%. 20% vai ser x. Aí faz, né? 1000 pelos extremos, 100x é igual a 120 vezes 20. Aí eu vou escrever assim, é 120 vezes 20, mas vou botar o 20 primeiro, tá? É 20 vezes 120. Beleza? Logo, x vai ser 20 vezes 120 sobre 100. Aí veja que coisa linda, que resultado você chegou. O que é que você quer calcular? Repita aí para mim, vá. O que é que você quer calcular, que estou marcando em amarelo? 20% de 120, não é? Se você for fazer o cálculo de percentagem por regra de 3, você quer calcular esse x, que é o 20% de 120, né? Sabe o que é que você chegou na conclusão que você chegou aqui? Olha a conclusão que você chegou aqui. Quanto é 20 sobre 100? Quanto é 20 sobre 100? 20%. O que é isso? Vezes
120. Então, vê, a média que tu fizesse. Eita, desculpa aí, viu? Desculpa aí o palavrão que eu soltei. Tem problema não. Mas veja a besteira que você fez. Você quer calcular 20% de 120, não é? Aí você fazendo por regra de 3, você chega na conclusão que você quer calcular 20% de 120. Faz as contas e descobre que 20% de 120 é 20% de 120. Bicho, tu chegasse na mesma coisa do início. Não era mais fácil tu já ter calculado direto. 20% de 120 é 20 sobre 100 vezes 120. Acabou-se. Venha cá comigo. Entendesse? Se ligasse na besteira que você faz fazendo regra de 3, não precisa, gente. Beleza? Eu tô vendo que o tempo tá estourando, a gente vai pro rápido intervalo e já já a gente volta para continuar com o nosso assunto. Não sai daí não.